Bom dia, boa tarde, boa noite, sysadmin, não importa a hora que você esteja vendo esse vídeo. Eu sou o Davi Dias da InforPro e hoje nós vamos configurar esta Equalogic 6210, esse storage com HDs de 1.2 teras que suporta 24 discos. A gente vai fazer a configuração dela do zero, do nada até o volume entregue para o Windows. Beleza? Então vem comigo e vamos fazer funcionar. Então vamos começar entendendo o nosso projeto e como é que vai ser feita a implementação do Equalogic. Para começar, nós temos que falar da rede SAN. O que é a rede SAN? SAN é a sigla para Storage Area Network. Significa que é uma rede que está fora da rede da empresa, está fora da sua rede local, é uma rede apenas para que os servidores conversem com o storage. É uma rede privada entre eles. Por quê? A Equalogic, principalmente, ela não gosta de falar com o resto da rede. O papo dela é ali, ó, íntimo com o servidor. Os dois se conversam, os dois fazem a rede deles lá e ficam no planeta deles e está resolvido o negócio, tá? A Equalogic, ela é antissocial, ela não sai para o mundão. Tá? Ela vai falar só com o servidor. Então, a gente cria uma rede SAN, que é uma rede privada específica do storage. Vamos entender um pouquinho como é que funciona o Equalogic. Essa é a parte traseira dele, tá? Temos aí as duas fontes, como você pode ver, né? E aí o que acontece? Temos duas controladoras da Equalogic. Uma na parte superior e outra na parte inferior. Veja que são a mesma controladora, praticamente, tá? Essas controladoras não operam em cluster, ou seja, elas não operam juntas. Enquanto uma funciona, a outra fica desligada em standby. Se a primeira controladora gerar um problema, a segunda controladora assume imediatamente, mantendo a operação funcionando, mas elas não trabalham juntas, ou seja, uma controladora vai ser sempre a principal e a outra controladora vai ser sempre a controladora secundária. Isso gera redundância, evitando que o storage pare caso uma das controladoras apresente problema. O que mais tem de redundante? Podemos ver aí que nós temos 4 saídas de rede por controladora, mas não é bem assim. Na verdade, esse storage tem apenas 2 saídas de rede, a Ethernet 0 e a Ethernet 1. Vamos entender como é que funciona isso daí. Primeiramente, você tem que entender que, como eu falei, as controladoras são redundantes, tá? Ou seja, o que tem embaixo é o backup do que tem em cima e vice-versa. Então, se tem Ethernet 0 embaixo e em cima, só temos uma Ethernet 0. Uma é redundância da outra. Ou seja, se a gente tiver problema em uma, um cabo estourado, uma desconexão, ela não vai cair. Ela vai trazer para outra controladora e vai manter a redundância. Legal. O que mais que a gente tem por aí? Nós temos aí a Ethernet 0 de RJ45 e a Ethernet 0 de fibra. Como a gente pode ver na marcação aí. Você tem a opção de usar a Ethernet 0 no RJ45, no cabo de rede, ou na fibra, no SFP. Ambas nesse storage são conexões de 10 GB, tá? Muda só a interface que você vai utilizar. Se você ligar na RJ45, no cabo de rede, a fibra não vai funcionar. Se você ligar na fibra, o RJ não vai funcionar. Não dá para ligar os dois ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Decida, tá? No nosso exemplo, nós vamos usar o RJ45 aqui. Vocês vão ver lá na frente que nós vamos fazer em cima do RJ. A mesma coisa acontece com a Ethernet 1. Também é uma porta de RJ ou de fibra e que também tem redundância em cima e embaixo. Ambas são as mesmas portas, ou seja, só existe uma Ethernet 1, embora tenha redundâncias, tá? Esse que é o negócio. Então essas Ethernet 0 e Ethernet 1 são as portas da rede SAN, ou seja, são as portas que vão se comunicar realmente com o servidor e que não vai falar com mais ninguém, tá? Aí vai ter uma portinha ao lado que é a porta de gerenciamento. Essa porta sim, ela vai estar na rede LAN para que você possa gerenciar o seu storage de qualquer notebook da rede, porque não faz nenhum sentido ficar usando o servidor para isso, tá? Então de qualquer notebook da rede local, você consegue gerenciar o storage porque você vai bater nessa porta aí, porém, nessa porta não existe conexão com o storage em termos de dados, ou seja,
você só gerencia o storage, mas você não vê os volumes, você não vê os HDs, você não vê os dados do equipamento, ok? Este é o resumo do storage. Vamos continuar falando da rede SAN. Vamos falar do resto da rede SAN do equipamento aí. Então, como é que a nossa rede SAN vai ser montada? Um servidor, tá? Um switch e um storage. Esse switch é o switch SAN. Ele não vai estar ligado na sua rede local. Não vai distribuir internet, não vai ver impressora, não vai ver nada. Ele é só para fazer o bate-bola entre o servidor e o storage. Apenas isso, nada mais. Então, o cabeamento que a gente vai puxar no nosso exemplo, ele é para ligar o servidor e o storage. Como é que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro vamos pegar a porta de rede Ethernet 0 e vamos fazer a ligação no switch, dessa forma aí. No nosso exemplo, nós só vamos ligar a Ethernet 0, tá? O nosso exemplo não tem redundância avançada. No ambiente de redundância avançada, nós teríamos dois switches, ligaríamos a Ethernet 0 e a Ethernet 1. Dessa forma, se caísse um switch, o outro manteria a comunicação. Se caísse a Ethernet 0, a outra controladora manteria. Se caísse as duas Ethernet 0, a outra porta Ethernet 1 manteria. Ou seja, é redundância da redundância da redundância. No nosso exemplo, não vamos fazer alta redundância. Vai ser mais simples a título de estudo, ok? Então vamos ligar apenas as Ethernet 0, só que das controladoras de cima e de baixo para gerar essa redundância entre as controladoras, tá? E vamos ligar na porta 1 do servidor também lá no switch. Dessa forma, o servidor vai se comunicar com a storage por intermédio desse switch aí, legal? Desse jeito que a gente vai fazer, é simples assim. E aí, então, vai ter um outro switch separado, e esse switch, sim, é o que está ligado na rede LAN, no resto da rede, onde você vai colocar notebook, impressora, celular, telefone, todo o resto aí. Os computadores da rede, enfim, a rede local, a internet, o firewall, o proxy, todo mundo vai no switch de cima. Esse switch não tem nenhuma relação com o switch de baixo, que é o switch LAN, que é o switch SAN, a propósito, tá? Que é o switch SAN. Beleza? Então, nós vamos pegar e também fazer uma ligação do servidor ao switch LAN, que vai ser o switch que vai nos levar à rede local. Beleza? E aí, as portinhas de gerenciamento do servidor, estas sim vão estar ligadas no switch local também. Dessa forma, o servidor vai se comunicar com os dados, com os volumes de discos do storage a partir da rede SAN, no switch SAN, e vai se comunicar com o gerenciamento do switch a partir do switch LAN, a partir da LAN. Não só o servidor, qualquer desktop que esteja ligado nessa mesma rede, que é a rede da sua empresa, vai se comunicar, mas somente para gerenciamento. Tá claro isso? Vamos seguir adiante. Como é que vai ser então o nosso esquema? Ah, faltou um cabo. Vai ter também um cabo serial aí. Esse cabo vai ser usado para fazer a configuração inicial do storage. Temos que lembrar que quando o storage estiver ligado, nós não sabemos ainda inicialmente qual é o endereço IP do equipamento, como é que você acessa o usuário, sem nada disso. Então, nós vamos fazer uma ligação via porta serial, tá? Do cabo serial do storage até o cabo serial do servidor, tá? Até a porta serial do servidor. E vamos fazer uma conexão serial. Essa portinha serial que vocês estão vendo saindo do storage é uma porta de comunicação. Ela envia terminais de texto e você consegue ver comandos e passar comandos para o storage a partir da entrada serial do servidor, do notebook, de qualquer coisa que tenha uma porta serial também, tá? E nós vamos usar isso para fazer a configuração inicial do servidor, ok? O que mais nós temos para dizer sobre isso? Esse vai ser o nosso esquema de rede, tá? Então a nossa rede SAN, ela vai estar usando a faixa de IP 10.10.10.0. Isso quer dizer o quê? Nós vamos configurar uma faixa de IP nesse número aí, e aí a Equalogic ela vai usar 3 endereços IPs, tá? O endereço IP do grupo, tá? Que vai ser 10.10.10.100, a ETH0, a Ethernet 0 vai ser 10.10.10.101. Se nós fôssemos configurar a Ethernet 1, que a gente não vai,
seria o 102. E o servidor, nós vamos configurar a placa de rede SAN1 com o IP 10.10.10.200. Dessa forma, eles vão se comunicar via IP. Na rede LAN, nós vamos colocar a faixa 192.168.100. A Equalogic vai estar ligada na porta de gerenciamento, que é a Ethernet 2, pelo IP 192.168.100.210. Enquanto que o servidor, vamos criar uma placa de rede LAN 1 com IP 192.168.100.96. Essa placa já está criada e configurada, porque eu estou acessando o servidor remotamente. Então, esse IP já deveria estar colocado, está colocado, ok? Esse é o nosso esquema. Vamos lá então, mãos à obra. E aí então acontece que a Equalogic já está ligada, funcionando, cabeada de acordo com o nosso esquema lá, que a gente fez, porém não temos informação nenhuma dela, não temos manual, ela acabou de ser ligada, não sabemos qual que é o endereço IP, não sabemos absolutamente nada do equipamento. Como fazer para começar então a configurar? Começa da onde? A partir de que ponto? Nós passamos um cabo serial no equipamento. Esse cabo serial é o cabo que vai nos dar uma interface básica para começar a fazer as primeiras configurações da Equalogic. Para isso, nós vamos usar um aplicativo chamado PuTTY. O PuTTY é um aplicativo que se conecta por SSH, por porta serial, por várias outras interfaces de texto. No caso aqui, vamos fazer a conexão serial. Portanto, vamos escolher a opção serial aqui e usar a porta COM correspondente à configuração do nosso equipamento. Cada equipamento vai ter a sua própria configuração. Se você tiver um cabo serial para USB, vai ser uma porta COM diferente. Se você tiver uma porta local, pode ser a COM 1, COM 2, aí depende, cada caso é um caso. No meu caso aqui, é a COM 1, a velocidade continua sendo 9600, vou dar um Open e ele vai abrir a tela dessa forma aqui. Vou esticar um pouquinho para poder ver tudo o resto. Tá preto, mas se eu apertar o Enter, olha só, ele vai dar a tela de login da Equalogic. Como essa Equalogic acabou de ser instalada, o usuário é grp-admin e a senha também. Então vamos nos logar e ele vai dar uma tela de bem-vindo e falar que esta é a primeira vez que nós abrimos a Equalogic e se nós queremos configurar a Equalogic agora. Vamos falar que sim. Ela vai falar que vai fazer as primeiras configurações de rede, está tudo certo. Vou falar que sim também. E ela vai começar então a inicialização. Muito bem, ele fez o carregamento. Vamos dar prosseguimento então. Primeira coisa que ele pergunta, qual que é o nome do membro. Ele vai criar um membro, um grupo. Tá? Então aqui eu vou chamar apenas de GRP, grupo. E agora ele vai perguntar qual que é a placa de rede que nós vamos querer ativar primeiro. Você pode colocar o nome da placa que você quer ativar ou você pode simplesmente aceitar o nome padrão. O padrão é esse nome que costuma vir entre conchetes. Se você não escrever nada, só der o Enter, ele vai aceitar o que está entre conchetes. O que eu vou fazer aqui? Eu quero realmente configurar a Ethernet 0, conforme está no nosso esquema. Então nós vamos fazer isso. E aí ele perguntou qual vai ser o endereço IP desta placa de rede. Eu vou colocar 10.10.10.101 conforme estava no documento que nós criamos anteriormente. A máscara de rede é de 24 bits, então vai ser essa mesmo, só posso aceitar. E o gateway, nós vamos trocar logo depois que ela estiver configurada. Eu vou aceitar como está aqui, só para ela poder subir e inicializar a placa de rede. Perfeito, subiu. Agora vamos criar um nome para o grupo, tá? Vou também chamar de GRP. E aí agora ela vai pedir o endereço IP para o grupo, tá? Então vamos colocar 10.10.10.100. Davi, por que isso? Porque estava no nosso esquema que nós documentamos antes. No nosso caso aqui, o grupo não vai ser tão importante assim, porque só estamos configurando uma placa de rede, mas se tivéssemos a ETH0 e a ETH1, configurar o grupo era importante, porque assim o grupo alternaria entre as placas de rede, se uma caísse, ele chavearia para outra, faria esse controle aí. Vamos esperar a criação dos grupos e vamos seguir adiante. O grupo não existe ou atualmente não pode ser alcançado, tenha certeza que você colocou o endereço de IP correto e o nome correto. Você quer criar um novo grupo? Sim, nós sabemos que esse grupo não existe. Ela vai dar o resumo, GRP, IP 10.10.10.100,
Vou falar que sim, novamente, e ela vai pedir uma senha. Eu vou colocar uma senha para o nosso storage e a senha também para a administração do grupo. Depois disso, ela vai escrever a configuração e aí o storage já vai estar pronto, já está acessível agora. Podemos acessá-lo pela interface web a partir do endereço IP 10.10.10.100. Nosso storage já está acessível. Vamos agora acessá-lo pela web. Agora que a Equalogic está configurada, vamos acessá-la. Bom, primeiramente ela está configurada com uma faixa de IP 10.10.10.100. Então nós temos que configurar o nosso servidor para acessar também essa mesma faixa de IP. Dessa forma, vamos carregar as configurações de rede. E aí é o seguinte, tem uma placa de rede que tem que ficar na rede local, que vai ser a 96, conforme a nossa documentação. Então, esta placa aqui, nós vamos renomear para LAN, e essa placa é a placa que a gente vai chamar de SAN, e essa placa vai estar ligada diretamente no switch da SAN para falar com a Equalogic. Portanto, esta placa aqui, nós vamos configurar com aquele endereço IP maroto, não precisamos de IPv6, e o endereço IP 10.10.10. Rede de 24 bits, portanto 255.255.255, não precisamos de gateway para essa rede aí. Damos um OK. Vamos pingar para ver se está funcionando? Abrir um PowerShell e ping 10.10.10.100. Oh, está pingando perfeitamente, ou seja, já estamos vendo a Equalogic. Vamos então abrir um navegador de internet. Eu instalei o Firefox aqui, porque o Firefox é sempre melhor para fazer esse tipo de acesso. E aí então 10.10.10.100. E aí, opa, a primeira tela do Equalogic aparecendo aí. Aí tem um truque agora, tá? Para você poder fazer o acesso. A versão de Java de navegador já não existe há um bom tempo. Então, nós temos que usar a versão de Java como uma aplicação. Agora, para você carregar a aplicação, temos que fazer uma liberação nas regras de segurança do Java e tem que ter o Java instalado. O Java já está instalado nesse servidor. Então, eu vou agora em configurar Java e vou criar essa exceção de segurança para que ele possa acessar o IP 10.10.10.100. Portanto, vamos aqui em Security e em Site List nós vamos adicionar as exceções. Eu vou colocar aqui o HTTP. Assim como nós colocamos HTTP, eu vou colocar os mesmos endereços em HTTPS. Porque se ele tentar acessar dessa forma, as regras de segurança já estão feitas. Muito bem. Agora sim, a gente lança ele como uma aplicação. Ele vai fazer download de um aplicativo chamado groupmanager.jnlp. E nós vamos dar um OK. Ele vai abrir esse aplicativo com o Java. Não precisamos mais do navegador, vou minimizar e deixar agora que a aplicação Java abra. Ela vai pedir 1 milhão de avisos de segurança, vamos aceitar todos eles, porque nós sabemos o que estamos fazendo. Ela também vai criar um atalho no desktop para acesso direto ao equipamento. Isso vai facilitar muito a nossa vida para não ter que fazer essa mesma operação milhares de vezes sempre que nós quisermos abrir o aplicativo. Beleza, a gente desmarca essa opção de encriptar comunicação e entramos com o usuário e senha que nós configuramos na Equalogic. De preferência, acerte a senha, senão você não entra. Aí, apareceu o atalho aqui, olha. Aceitamos os termos e Equalogic aberta. Muito bem, agora estamos vendo a tela da Equalogic. Chegou a hora mais legal. Vamos configurar a Equalogic, criar o RAID e então fazer o volume para o servidor. Vamos lá então? É hora de configurar a Equalogic. Vamos começar vendo que ela está dando um alerta aqui dizendo que o membro existe, mas não está configurado, tá? Para a gente completar as configurações. E de fato, se nós formos aqui na opção membros, olha só, e clicar aqui no grupo, que foi o membro que nós criamos, ela vai falar que realmente o grupo não está configurado e se a gente quer criar um RAID agora. Vamos falar que sim. Muito bem. Vamos escolher as configurações padrões que estão aí
E aí ela vai perguntar qual é o nível de RAID que nós queremos criar. Se é a RAID 6, RAID 10 ou RAID 50. A Equalogic por si, ela não dá muita opção de RAID, de configuração para a gente. Ela sabe o que ela quer da vida e ela vai utilizar isso daí. Ela não vai deixar que você faça cagadas no equipamento, configurando um RAID que ela sabe que pode dar errado, e ela vai sempre optar pelo RAID com maior redundância possível. Aliás, nós vamos ver nos próximos minutos que ela é paranoica com segurança. Ela vai fazer de tudo para manter os seus dados. Então aqui nós temos RAID 6, 10 ou 50, que são níveis de RAID, todos eles que suportam dupla paridade, ou seja, você pode perder mais do que um HD, que ela vai continuar mantendo a operação. Eu vou escolher aqui o RAID 6, tá? Se você quiser escolher o RAID 10, tenha em mente que vai ser mais rápido, mas você vai ter um espaço menor. Olha só, era 16, caiu para 11. Tá vendo? Aliás, era 19, caiu para 11. Ou podemos usar o RAID 50, onde ela vai manter 18 teras com um desempenho menor também, tá? Lembrando, RAID 6 não pode ser convertido. Se você tiver no RAID 10, pode converter para RAID 50 ou RAID 6. Se você tiver RAID 50, pode converter para RAID 6, tá? Eu falei que eu ia colocar no RAID 6, mas quer saber? Eu vou deixar no RAID 50, porque é uma diferença pequena de espaço que eu vou perder, e também, se eu quiser, futuramente eu posso jogar para o RAID 6. Se eu tiver em RAID 6, eu não converto para trás. Então, eu vou deixar assim, vou dar um Next, e aí Finish. Perfeito! Aí, temos aqui então o RAID criado, temos aqui a Equalogic com todos os HDs, podemos ver a parte da frente, podemos ver a parte de trás, onde tem os cabos conectados aqui nela, tá? Podemos ir na opção Enclosure e ver que está tudo certo nela. Podemos ir na opção Controladora e ver quem que é ativa, quem que não é, tá? Podemos ir nas opções Discos e ver aqui todos os HDs que estão instalados nela. Veja que ela tem 24 discos instalados, sendo que os dois últimos HDs ela separou para spare. Então, além de termos aqui, dentro do nosso RAID, 2 discos que nós podemos perder pela paridade, ainda temos 2 HDs como spare. Ou seja, na prática, ela funciona com até 4 HDs queimados. Ela consegue funcionar a operação normalmente, mas não deixe que isso aconteça, é claro, tá? Temos aqui também a opção de Networking e por aí se vai. Bom, em Networking, nós vamos agora habilitar a ETH2, que é a placa de gerenciamento. Dessa forma, nós conseguimos fazer o acesso da Equalogic pelo IP da LAN. Vamos lembrar que esse IP 10.10.10.100 é o IP da SAN, ou seja, o IP para ela falar com o servidor e para entregar os discos. Nós não vamos gerenciar o equipamento neste IP. Nós vamos configurar na SAN. Portanto, aqui em ETH2, nós vamos modificar e colocar o endereço IP 192.168.100.210, que era o endereço IP que nós havíamos setado no nosso planejamento. Máscara de rede de 24 bits. Observe que não é possível setar um gateway para ela, vou explicar já já por quê, e nós vamos habilitar a interface, e a opção aqui de baixo não dá para alterar, essa placa vai ser focada só para gerenciamento. Vamos dar um OK aqui. Você quer habilitar a placa ETH0? Depois que fizer isso, tenha certeza que a placa está conectada a uma rede de gerenciamento dedicada. Está. Aí, configuramos, up, subiu, beleza. Por que nós não podíamos mudar o gateway? Porque ele está aqui em cima, tá? Então a gente vai modificar agora. E agora sim, 192.168.100.1, que é o gateway aqui da minha rede. Legal. Configurado então o IP local, vamos seguir adiante. Por quê? Nós fizemos o RAID até agora, então ele está criado aqui no grupo, mas isso não significa nada. A gente tem que fazer o volume do RAID. Perfeito. Agora que fizemos o RAID e a rede, vamos para a criação do volume. O que é o volume? O volume efetivamente é o disco que vai estar disponibilizado para o sistema. É ele quem a gente vai realmente, quem o servidor vai realmente utilizar. Nós criamos um RAID e nos disponibilizamos 18 teras que podem ser usados para fazer volumes. Ou seja, eu posso fazer um
D2 pontos, E2 pontos, F2 pontos. Eu posso fazer vários HDs e eu tenho 18 teras disponíveis para fazer isso, que é o resultado do arranjo de discos que nós fizemos aqui, daquele RAID 50. Muito bem? Perfeito. Para criarmos o volume, nós vamos aqui em Storage Pools. Já existe aqui um pool criado. Nós vamos então dentro desse pool criar um volume, aqui pelo botão Create Volume. Muito bem. Ele vai perguntar primeiramente o nome, então eu vou chamar aqui de volume 1. Veja que nós temos aqui 18 teras disponíveis dentro desse Storage Pool. Muito bem. Nós vamos dar um Next. E aí repara que ele tem 9 teras livre para a gente utilizar. Por que 9 se nós tínhamos 18 do nosso arranjo? Porque ele tá reservando 100% do espaço dele para fazer snapshot. Aí cada caso é um caso. Snapshots são cópias de segurança que podem ser recuperadas em caso de sinistro. Se você tem uma situação de extrema criticidade, onde a perda de dados é intolerável, é legal que você tenha realmente todo o seu volume disponível para que você tenha snapshots. Aí cada caso é um caso. Nesse caso você vai sacrificar metade do seu volume disponível aqui, como você pode ver na tabela aqui abaixo. Se você tem outros métodos de backup, se a sua operação de recuperação ela pode ser diferente ou pode ser feita de outros níveis, você pode criar um volume menor para snapshot. Aqui no meu exemplo, eu vou criar 25% do volume para snapshot. Com isso, nós vamos ganhar 15 teras disponíveis agora. Então, eu vou optar aqui por teras, 15 teras disponíveis, e vou usar então todo o volume que me foi dado para poder usar. Então, veja aqui na minha configuração agora, nós vamos ter aqui um volume de 15 teras, 3 teras e 75 estão reservados para snapshot, não tem espaço para replicação, não tem espaço para mais nada. Ok? Muito bem, vamos lá, Next. Nessa segunda parte ele vai pedir pelas configurações de segurança, tá? Ou seja, como é que você vai acessar esse volume. Então, você pode criar suas políticas aqui, você pode copiar políticas de acesso de outros lugares. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar e eu já criei uma política aqui chamada de servidor, tá? Eu vou editar essa política, colocando aqui uma regra de acesso bem tolerável para ela, tá? Eu vou colocar aqui qualquer endereço IP dessa forma aqui. Então, qualquer endereço IP, de qualquer senha, de qualquer iSCSI. Como não é um ambiente de produção, eu não preciso fazer segurança absoluta. Mas se for um ambiente de produção, você pode criar senhas para conexão, você pode setar quais endereços IPs que você quer fazer o acesso. Tem muita coisa que dá para fazer aí. Aqui estou deixando aberto dessa forma. E aí então eu estou adicionando essa política aqui, tá, para volumes e snapshots. Vou dar um Next. Qual que é o tipo de ação que eu vou utilizar? Eu vou colocar aqui para File Server. E aí então, Next novamente. Ele vai perguntar pelo tamanho de setores. Tá? Você pode escolher setores de 512 bytes ou 4 KB. 4 KB é uma linguagem mais moderna, não é sustentada por todos os servidores, mas é bem interessante. Aqui eu vou usar 512 a título de compatibilidade com aplicações legadas. Vou dar um Next de novo. Temos aqui o resumo de tudo que a gente fez. E aí então eu vou dar um Finish. Ele vai avisar que nem todo sistema operacional suporta volumes acima de 2 teras. Nós estamos criando um de 15. Tudo bem, o nosso sistema vai aceitar. Vou dar um OK aqui. Beleza, está criado o nosso volume aqui. Então agora nós temos o volume de 15 teras aqui, disponíveis, 3,75 para snapshot. Então nosso volume está criado aí e a gente já pode fazer o acesso dele. Tá? Vemos aqui que na parte de conexão nós temos aqui o endereço iSCSI, que é necessário para alguns sistemas. Temos aqui as opções de replicação, de como é que pode ser feita, as opções de snapshot, as coleções se você tiver mais do que vários volumes, e a parte de acesso, que é a parte de segurança, onde nós temos aqui aquela política que nós criamos anteriormente, o servidor, e aquela política bem permissiva que permite que qualquer um acesse. Próximo passo agora, vamos finalmente fazer o acesso e acessar este volume de 15 teras que nós criamos no Equalogic. E chegou o momento que todo mundo queria ver, a hora que nós vamos pegar aquele storage gigante e transformá-lo em um espacinho para acessar, um volume, um pendrive metido à besta. Vamos lá!
Então vou minimizar aqui a aplicação Java, não vamos precisar. E agora que o volume está criado e compartilhado, no nosso próprio servidor aqui, nós simplesmente vamos abrir o iSCSI, o iniciador iSCSI. Vou falar que sim. Olha que coisa fácil, olha que coisa tranquila para fazer aqui. No target, simplesmente colocamos o endereço IP do nosso storage e damos um Quick Connect. Ele vai mostrar aqui já a Equalogic conectada, damos um Done e aqui está o nosso volume. Se você for aqui em Volumes and Devices, não vai aparecer nada a princípio. Se você der um Autoconfigure, ele já aparece, está tudo detectado aqui. Perfeito. Damos um OK e perfeito. Vai aparecer o volume lá? Cadê o volume aqui? Ainda não apareceu. Por quê? Porque o disco não foi formatado. Se nós formos agora em gerenciador de disco, lá no Disk Management, ele vai trazer aqui, olha, o volume de 15 teras do nosso storage. Aqui está, veja só, está aqui. Então agora só precisamos colocá-lo online e em seguida inicializar. GPT, toda a partição acima de 2 teras você escolhe GPT, damos um OK, já colocou online e agora simplesmente formatamos ele pelo Next, Next, Finish. Vamos colocar aqui a letra E, 2 pontos, para o volume. Vou chamar aqui de Equalogic e Finish. Pronto. Está acabando de formatar. E assim que ele acabar a formatação, vamos ter aqui a Equalogic funcionando perfeitamente. Enquanto ele formata, veja que se nós formos aqui no volume 1, que é o volume que está sendo compartilhado nesse segundo, se você for aqui em Connections, você vai ver que tem uma conexão de 10, 10, 10, 200 a 2 minutos, que é justamente o nosso servidor que está conectado a esse volume. Sinal de que está tudo dando perfeitamente certo. E formatou. Aí, Equalogic e 2 pontos. Podemos fechar o Disk Management. Vou minimizar de novo aqui essa janela. E olha só, está aqui a unidade Equalogic funcionando. Dá para colocar arquivos, aí já dá para copiar coisas, já dá para apagar. Nosso storage está oficialmente criado. Aí, beleza. Esse aqui é o Equalogic, que está feito aí dentro de todos os parâmetros de segurança e de forma fácil e rápida. Legal? Do zero, do nada, até o volume aparecer. Beleza? É isso aí, moçada. Se curtiu, deixa um joinha pra gente lá. Deixa comentário se tiver dúvidas, vamos responder. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Bye!